Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo. Vamos começar agora a trabalhar sobre o conceito de eletrodinâmica, no caso aqui o início da eletrodinâmica, uma introdução à eletrodinâmica. Então, exercícios 1 e 2. Primeiro exercício, o carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustão interna. Qual a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora se a corrente elétrica empregada nesta velocidade é de 50 amperes e a carga máxima armazenada em suas baterias é de 75 ampere-hora. Então, ampere-hora é uma unidade de carga elétrica também. Então, sabemos que pela definição, corrente elétrica é igual a carga dividida pelo tempo. Então, a corrente elétrica é de 50 amperes. A carga é de 75 ampere-hora e o tempo aqui eu não sei. Então, pessoal, tempo vai ser igual a 75 ampere-hora dividido por 50 amperes. Corta os amperes, 75 por 50, teremos 1,5 horas. É a autonomia do carro. O tempo que ele vai ficar com essa bateria. Quanto ele vai percorrer? Cinemática, né? Deus vê tudo. Então, a distância percorrida é igual a velocidade, 60 km por hora, vezes 1,5 horas. Então, a distância percorrida vai ser igual a 90 quilômetros. Resposta é a letra C. Ok? Número 2. Aceleradores de partículas são ambientes onde partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas em um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes afirmações para compreender o seu funcionamento. Os prótons são acelerados em grupos de 3.000 pacotes. Esses pacotes são mantidos no movimento no interior ao longo de um anel de 30 km de comprimento. Cada pacote contém 10 elevado a 11 prótons. A carga do próton é 1,6 e a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava. Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica da ordem de grandeza D. Então, vamos lá. Corrente elétrica, pela definição, corrente elétrica é igual a carga pelo tempo. Então, eu preciso calcular a carga e preciso calcular o tempo, né, esse feixe, né, de prótons. Beleza. Da cinemática. Deus vê tudo, então o tempo para dar uma volta lá é a distância dividido pela velocidade. A distância, pessoal, vejam só, 30 km de comprimento, ou seja, 30.000 metros, dividido pela velocidade. Qual que é a velocidade? A velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava. Então, o tempo é igual a 30.000, 3 vezes 10 a quarta, dividido por 3 vezes 10 a oitava. 3 por 3 dá 1, 4 menos 8, 1 vezes 10 a menos 4 segundos. Então, é o tempo para ele dar a volta no anel todo ali. Beleza. Agora eu preciso calcular a carga. Carga, pessoal, nós já vimos que quantização da carga elétrica Q é igual a N vezes E. Q é igual. O N, vejam só, são 3.000 pacotes.
3.000 pacotes. Cada um deles tem 1 vezes 10 elevado a 11 prótons, vezes a carga do próton, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Então, continuando. Fazendo essa conta aqui. 3.000 vezes 1,6 vai dar 4.800, soma as potências de 10, vezes 10 a menos 8 coulombs. Pois bem, agora eu já posso calcular a minha corrente. Corrente é igual a carga dividido pelo tempo. A carga, 4.800 vezes 10 a menos 8, dividido pelo tempo, 1 vezes 10 a menos 4. Menos 8 menos 4 vai dar mais 4. Então, vai dar 4.800 vezes 10 a menos 4 coulombs. Ok? Pois bem, vamos passar essa corrente. Desculpa, coulombs não. Amperes, que é corrente. Então, essa corrente, vamos passar ela para a notação científica. Vou andar 3 vezes com a vírgula 1, 2, 3. Então, terei 4,8 vezes 10 elevado a menos 1 amperes. Como que eu vou identificar a ordem de grandeza? Ordem de grandeza. Se o número for maior que raiz de 10, eu vou somar mais 1. Essa é a regra. Se o número for menor que raiz de 10, eu mantenho. Então, o número 4,8 é maior que raiz de 10, que é 3 e pouco. Então, eu vou somar mais 1. Então, a ordem, vou fazer aqui no final, a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a 0. Resposta é a letra A. Beleza? Então, valeu e até os próximos exercícios. E aí, pessoal, tudo bem? Agora vamos para os exercícios 3 e 4 do assunto eletrodinâmica. Exercício 3, FUVEST. 1 kW é a energia consumida por um aparelho de 1.000 watts funcionando durante 1 hora. Considere uma torneira elétrica com potência de 2.000 watts. Supondo que o preço do quilowatt é 20 centavos, qual o gasto mensal da torneira funcionando meia hora por dia? Então, sabemos que o consumo energético, vamos dizer aqui letra A energia consumida é a potência do equipamento vezes o tempo que ele fica ligado, dividido por 1.000, para dar quilowatt-hora. Ok, então a potência aqui, ela é de 2.000 watts. O tempo, vejam só, o gasto mensal, então 30 dias. Funcionando meia hora, 0,5 hora. Isso tudo aqui dividido por 1.000. Então, o consumo em quilowatt-hora, fazendo a operação aqui, vai dar 30 kWh. Se o preço é de 20 centavos, em reais, eu vou gastar 30 vezes 0,2, 6 reais, que é a resposta. Ok? Letra B. Qual a energia em joules consumida pela torneira em 1 minuto? Então, uma definição de potência que nós vimos, potência é a energia
em função do tempo. Isso aqui é joule por segundo, que é watt. Então, a potência dela é 2.000 watts. São 2.000 joules por segundo. É igual a energia. Está falando 1 minuto? 1 minuto tem 60 segundos. Então, a energia é igual a 60 vezes 2.000, 120.000 joules. Ou, passando para a notação científica, 1,2 vezes 10 elevado à quinta joules. Ok? Número 4 do Enem. Um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retirados do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada, tendo por base os esquemas mostrados em quais a lâmpada acendeu. Vejam o primeiro. A lâmpada está aqui no polo positivo e aqui no polo negativo, que é aqui embaixo. Então, ok, o primeiro ela vai acender. O segundo, vejam só, aqui está o polo positivo, que não está conectado. Então, não vai acender aqui de forma alguma. Certo? A terceira, aqui está no polo positivo, ok. E aqui no polo negativo, ok também. Então, a terceira vai acender. A quarta, vejam só, está ligado do lado aqui da pilha. Então, não vai acender nunca. A quinta, vejam só. Olha onde o fio está ligado, no meio da lâmpada, na parte de vidro. Não vai acender nunca. A 6, vejam só. A lâmpada, esse pedaço aqui não está encostando ali no terminal positivo, porque a parte de vidro aqui é maior. Então, a 6 não acende de forma alguma também. Certo? Já a 7, olha só. Existe o contato ali, ó, da lâmpada com a parte positiva. Então, faz com que a 7 acenda. Então, a resposta, 1, 3 e 7. Tá ok? Então, esses foram os exercícios 3 e 4. Olá, pessoal. Aqui agora os exercícios 5 e 6. Então, vamos lá. A indústria eletrônica busca produzir e aperfeiçoar dispositivos com propriedades elétricas adequadas para as mais diversas aplicações. O gráfico a seguir ilustra o comportamento elétrico de 3 dispositivos eletrônicos, quando submetidos a uma tensão de operação V entre seus terminais, de modo que por eles circula uma corrente I. Com base na figura, assinale a alternativa correta. Então, primeiro, um resistor é ôhmico quando a sua resistência é constante o tempo todo. Para que ela seja constante o tempo todo, ele precisa ser uma reta num gráfico corrente por tensão. Então, o único que é ôhmico é o dispositivo 1. Ele é ôhmico. O dispositivo 2 e o 3 são não ôhmicos. Então, vamos observar. Letra A, o dispositivo 1 é não ôhmico? Falso. Ele é ôhmico. O dispositivo D2 é ôhmico? Errado, ele é não ôhmico. O dispositivo D3 é ôhmico? Errado, ele é não ôhmico. O dispositivo D1 é ôhmico? Opa, ok. E na faixa de menos 30 a 30, a sua resistência vale 6 kΩ. Então, pela lei de Ohm, resistência é a corrente, é a tensão dividida pela corrente, certo? Então, vamos avaliar. Se eu pegar aqui um valor 30, tá vendo? 30 volts. 30. E a corrente vale quanto nessa situação? 5 miliamperes. 5 vezes 10 a menos 3. Então, 30 por 5 dá 6. 0 menos 3. 6 vezes 10 a terceira ohms, que é igual a 6.000
ohms, que equivalem a 6 quilo-ohms. Então, a resposta, letra D aqui, ok? Número 6. Variando a diferença de potencial elétrico U em volt aplicado a um dispositivo e medida a intensidade da corrente, obtemos o resultado no quadro abaixo. Sabemos que a resistência elétrica desse condutor mede 40 ohms quando a corrente é zero. Sobre as suas propriedades elétricas deste condutor, assinale o que for correto. A resistência elétrica do condutor aumenta linearmente. Então, vamos lá. Vamos calcular as resistências para todas as situações. Então, quando a corrente é zero, a resistência é 40 ohms. Certo? Quando a corrente, vejam só, é 1/4, a tensão é igual a 15 volts. Resistência é tensão por corrente. 15 dividido por 1/4 é igual a 60 ohms. Ok, agora para 1/2. Então, quando a corrente vale 1/2, a tensão é igual a 50 volts. Então, a resistência é 50 dividido por 1/2, que é igual a 100 ohms. Depois, quando a corrente é igual a 3/4, a tensão é de 90 volts, e assim a resistência é 90 por 3/4, que é igual a 120 ohms. Depois, a corrente é igual a 1, a tensão é 130 volts. Resistência vai ser 130 por 1, que é igual a 130 ohms. E por fim, quando a corrente é igual a 5/4, a tensão é 170, a resistência é 170 por 5/4, 170 por 5/4 vai dar 136 ohms. Então, a afirmativa 1, a resistência elétrica do condutor aumenta linearmente? Aumentar linearmente é aumentar igualmente. Não. Vejam só. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vejam só. 60, 100, 120, 130, 136. Então, é falsa essa primeira aqui. A resistência do condutor quando a corrente ou travessa é 1 ampere vale 130 ohms? Está aqui, ó. Ok, verdadeira. A 4. Num gráfico U versus I, a resistência em cada ponto será numericamente igual ao coeficiente angular da reta que passa pela origem pelo ponto considerado? Verdadeiro. Certo? A inclinação da reta vai dar para a gente a resistência, matemática. O condutor dissipa uma energia numa taxa de 21 watts quando a corrente é meio ampere. Então, potência é V vezes I. Então, meio ampere está aqui, ó. Então, seria 1/2 vezes 50, que é igual a 25 watts. Então, tá falsa. O condutor é ômico? Falso também, porque a variação não é linear. Então, as alternativas corretas são a 2 e a 4. A soma é igual a 6. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, valeu e até a próxima.